Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca e a cada 15 dias a gente volta perturbado com algum assunto que tem feito a nossa cabeça. Olha, o assunto hoje é perturbador, hein? Em boa parte das famílias é até um assunto proibido. Não pode falar. Mas se o assunto é semi-proibido, eles não foram proibidos nem cancelados, estão aqui. Carmela Moraes, que é insight lá no Grupo Consumoteca, veio. Oi, Carmela. Olá, caóticos. Marina Roale, nossa head de pesquisa lá, também está aqui. Olá, olá. E o Wesley Xavier, que sabe tudo de consumo periférico, marcando presença mais uma vez. Olá, pessoal. Pessoal, queria começar falando sobre esse assunto proibido, que dizem que até atrai, não é bom não. Mas vocês já estão pensando aí como é que vai ser esse negócio da morte? Vocês pensam na morte? E vocês pensam como é que vai ser esse enterro? Estão pensando nisso ou não? Não Quer ser quero cremado, pensar nisso. Enterrado, virar árvore, virar um cristalzinho, não tem isso assim que faz com cachorro agora? Vira um diamante. Quando meu avô faleceu e ele foi cremado, daí a gente tava lá e tal, aí tinha um catálogo. Aí eu peguei, me interessei ali, né? Aí eu peguei o catálogo e tem ali. Quanto é? Ah, não me lembro. Nossa Não tem noção de valor. Opções de serviço, assim. Mas pega cinzas e transforma num diamante. Aí tu pode deixar ele solto, ou fazer um brinco, ou fazer um colar. Não, E se tu perde o brinco? Mas as cinzonas, dá quanto de... Cinzonas. Não, eu sei, de alguém, uma pessoa, Dá pouco, né? dá pouquinho. Dá um diamantinho, assim. Que é a coisa do carbono. Tem toda a A explicação, pessoa, não você me perde lembro. o diamante que tu fez do parente, querido? Mas é cinza é o quê? Joga no mar, Já perdeu Já ela, perdeu querido. ela, vai ser Vai segunda. perder de Já novo, era. é Outro luto. Luto do diamante, pós-morte. Mentira, que dá pra fazer de gente. Eu fiquei daí muito na dúvida, assim, será que eu quero meu vô num diamante ou não? Então, eu não sei. Eu não sei se eu quero ser enterrada, cremada. Acho difícil pensar nisso. Não faço a mínima ideia. Eu acho que as minhas Em primas Niterói, fizeram esse é um isso. assunto proibido. Em Niterói não se fala de morte. Não se fala de morte. Niterói Só não se fala pode. de coisas alegres, good É a vibes, cidade de alto sorriso. astral, a cidade de sorriso. Morte é a única certeza que a gente tem, mas é um assunto bem tabu. Eu nunca fiquei refletindo muito sobre como eu quero o meu enterro, não sei o quê. Eu fui num ritual de cremação que eu achei muito mais interessante que o de um enterro, assim. Eu gostei mais, assim, do ritual de despedida, mas eu nunca fiquei nessa de, pra onde eu vou. Mas já pensou naquela, que eu quem iria no viro? meu enterro? Aí eu já pensei nisso. Quem queria no meu enterro se eu morresse? Louca, né? Não, acho que é. Eu não quero ninguém. Eu não penso, eu tenho dificuldade de fazer lista de aniversário, mas Nossa, total. Chamar pra fazer um jantar, fazer alguma coisa já é difícil. Sabe que eu sou demodê, eu quero ser esquecido. Igual, sabe assim, aquele negócio, não fala Se do morto. aposentar de vez ali, né? Eu quero, vou jogar meu celular no mar, como a Mônica me disse que vai ser. Mônica, pra quem não conhece, é a nossa diretora aqui, e ela que organiza tudo aqui que a gente tá fazendo. Mônica disse que antes de eu morrer, eu vou jogar meu celular no mar, ninguém mais vai saber de mim, e eu vou ser esquecido. Eu tô doido pra ser A esquecido. última vez alguém esbarrou com você, tipo, em Paris, assim, né? Você com a barba grande, com a... Horrorizado as pessoas ficam nas férias. O Bruno mesmo. O Bruno história uma é vez muito me boa. encontrou de férias. A gente tinha um negócio que a gente ia se encontrar de férias. Eu tava vindo do Japão e ele tava na Itália. É muito chique, né? Chique Chique, E a demais. gente muito se chique, encontrou na demais. Puglia. Aí, a gente tinha uma reunião. Aí, vibe um mês de férias, eu não faço nem a barba, né? Nem corto cabelo, uso qualquer roupa. Um pijamão, assim, qualquer pijamão, não lembro nem meu nome. Aí Bruno falou, o que aconteceu com você? Eu falei, você tá Férias. conhecendo o PF, querido. Esse é o PF, o PJ, que é um pouquinho mais organizado. Mas sabe o que você falou de pensar em enterro? Eu não penso, mas eu comecei a consumir de um tempo pra cá e sou grande entusiasta desses conteúdos de mais espiritualizados. Enfim, eu nunca tive uma educação espírita, mas me identifico muito, assim. E eu penso o outro plano, e hoje eu acredito, assim, no outro plano. E eu penso assim, depois que eu morrer, eu não tô um pouco me importando do que enterro, o que vão fazer, mas eu Mas fico... vai ter coisa pra fazer Como vai no ser outro do lado plano? de lá? Quem vai me Vai ter receber? Porque demanda de tem um trabalho. negócio Tem que... um Run It, Trello. Não tem Não. run it, mas você continua Fazendo trabalhando. coisas. Você trabalha. Mas essa Opa. questão de religião impacta muito. Tem religiões que é proibido, né? É a cremação, porque sei lá o que acontece e O tal. Eu acho corpo que não nas vai. religiões então. afro é proibido. a cremação. No judaísmo é proibido, e daí, enfim, tem até diferentes rituais de caixão aberto, caixão fechado e tal. Eu só não quero ter que redescobrir propósito em outra carreira, em outro plano, mas eu acredito no outro plano. Aí é papo para outro papo Se de tiver outro outro plano, eu episódio. vou negociar muito pra não voltar. Olha, hoje a O gente bom vai... é que se eu tiver certa, eu vou poder virar pra você e falar, eu tava certa. Lá no outro plano, você não vai poder.
jogar na minha cara. Não, o que eu vou dizer pra você é assim, não, o que que faz pra não voltar? Eu não quero voltar. Deus o livre. Voltar aqui de novo, não quero. Mas vai esquecer, não quero. Tá dado, não quero. Voltar aqui eu não quero. Viver é muito complexo, não dá não, quero voltar mesmo. Mas vamos lá, olha. O assunto aqui você já sabe, morte, mas não se sinta mal, nem ache que esse tema é pesado, porque a gente vai falar, sobretudo, das transformações que o tema da morte vem ganhando ao longo do tempo. Pode parecer para você, que aprendeu na aula de biologia, lá na tia Dedé, no Maternal 1, que nós, humanos, temos uma trajetória mais ou menos combinada e sabida de que vamos nascer, crescer, se reproduzir, aqueles que querem, e morreremos todos. Mas a ideia de morte varia pra caramba, de família para família, de cultura para cultura, de país para país. E, sobretudo, quando a gente conecta a ideia da morte com a ideia de esquecimento. Até então, os nossos antepassados seriam todos esquecidos na medida que morriam. De verdade, né? A verdadeira morte acontece não quando o seu corpo para de funcionar, mas quando as pessoas param de lembrar de você. No Brasil, a gente, em geral, para de lembrar a partir dos avós. Você facilmente lembra, se tem pai e mãe com contato, o nome dos seus dois avós paternos e das suas duas avós paternas. Ah, você entendeu, né? O avô paterno, a avó paterna, a avó paterna, todos os 4 que você tem aí. Paterno e materno. Tá você difícil aí entendeu, pra os dois você. lados aí. Mas quando a gente parte pro segundo degrau, que são os bisavós, em geral você lembra só de um. E você teve 8, né? Que é uma loucura. Eu fico chocado. 8? Sim. Claro. O povo de humanas Tô fazendo chocada. desenho. Agora Gente, eu Não não faço a lembra mínima desenho, não. ideia. Nem o nome. Você é brasileira e no Brasil a gente esquece a partir da segunda geração. Na França, não, né? Na França, você lembra a partir da quinta. Nos países europeus, de uma maneira geral. Me lembro de uma vez que fui fazer um trabalho em Portugal e com o Boticário até. E a moça que cuidava, foi a primeira funcionária de Boticário lá em Portugal, era a Francisca. E ela morava na mesma casa, a família dela morava na mesma casa desde 1760. E ela tinha um ódio gigantesco do Marquês de Pombal. Ela, comigo, andando pelas ruas de Lisboa em 2018, tinha um ódio enorme do Marquês de Pombal, porque o Marquês de Pombal, no século XVIII, tinha sido terrível com os Távola, que era a família dela, que estavam nessa casa e foram exterminados, porque o Marquês de Pombal ficou chateado. Ainda mais eu, que sou negro, mestiço, né? Porque meu pai é branco e minha mãe é negra, a ideia de uma memória com várias gerações foi totalmente apagado por um esforço da sociedade brasileira. Na minha cabeça não faz nenhum sentido que eu tô chateado com alguém porque o Marquês de Pombal, no século XVIII, exterminou a sua família. E ela muito chateada, lembrando disso a todo tempo. Então os Távola, para ela, desde o Pombal, não morreram, porque continuam sendo cultuados. Esse é um ponto importante, porque mesmo em sociedade onde a gente esquece, vem vendo cada vez mais uma digitalização desse eu, né? O fulano pode morrer, mas as redes sociais dele ficam ativo. Agora tá na moda, no dia do aniversário do que morreu, você vai lá no Instagram dele, dá parabéns para ele, né? Bota uma velhinha de GIF, assim, se for no Facebook, fazendo uma homenagem à pessoa. Você pode gerar postagens, né? Tá super na moda agora. Um assunto triste, mas eu acho que é importante. Eu perdi uma amiga com 36 anos há poucos meses e ela teve uma leucemia muito dura, mas ela fez questão de escrever um livro. Era uma socióloga muito importante. Era escrever um livro para deixar marcado que história era essa que ela queria que fosse lembrada. E no dia do enterro, a gente recebeu um exemplar do livro contando toda a trajetória dela, que ela mesma escreveu quando se deu conta de que estava perto de morrer. Então, essa possibilidade que a gente vai tendo cada vez mais pela onipresença da digitalização, mas, sobretudo, por uma preocupação desses indivíduos em tentarem deixar para a posteridade quem são, eu acho que é um elemento importante desses novos tempos e marca uma mudança decisiva nesse assunto. E se tem mudança, né? Você sabe, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, no Nome aos Bois de hoje a gente vai trazer aqui um trocadilho, que é o Resting Pixel. Resting Pixel, ela é uma nova dimensão para a gente lidar com a morte. Se até então, né, nas sociedades, a gente pensava a morte a partir dessa lógica de finitude, né, que é quando você põe fim de fato à matéria, agora a gente tem uma possibilidade de ter o fim da matéria, mas a gente ainda lidar e se relacionar com uma presença virtual daquele que partiu.
E isso atualiza a forma como a gente pensa morte, a forma como a gente pensa herança, a forma como a gente pensa burocracias para morrer e os nossos rituais de partida e de lembrança. Então é sobre isso que falaremos hoje. Maravilha! E esse processo todo está linkado com 2 movimentos que são pilares fundamentais desse processo, né? Desse movimento que a gente está apontando, que é morte para quem vai e morte para quem fica. Vamos começar do começo. O que é esse negócio de morte para quem vai? Morte para quem vai é a gente pensar em todo esse caminho, essa burocracia, seja na parte de resolver papelada, de definir se é um enterro, se é cremação, o que você faz, né? Quando ninguém está esperando, se preparando quando uma pessoa do seu ciclo próximo morre, você tem que cuidar disso, como da parte da herança. Então, por exemplo, antigamente ainda, hoje, né, você tem que pensar em testamento, tem toda essa parte ali mais burocrática, mas hoje, por exemplo, a gente tem que pensar, se eu morrer, quem cuida da minha rede social? Alguém tem as senhas das suas redes sociais? Eu não tenho, assim. E aí, quando a gente estava fazendo o estudo do episódio, eu comecei a ver uma série de casos de pessoas que hoje fazem, inclusive, conteúdo, te orientando como é que você organiza a sua vida para você gerar menos problema para quem fica. Eu já acho que dá trabalho eu viver, então depois que eu for, eu não tô preocupada na burocracia que eu vou deixar para quem fica. Mas a gente começa a falar, dado que hoje boa parte dos nossos registros, documentos, está tudo no digital, né? Antes a lógica ali do mundo analógico, você vai ali no cartório, pega tudo que a pessoa tinha e foi. Hoje, como a gente está numa nuvem, pulverizado, você às vezes precisa ter acesso a coisas, a senhas, ao que faz. Então a gente tem que começar a ter certas conversas que a gente não tinha antes. Não, é legal isso que tu falou, porque eu fiquei pensando com relação a banco, né? Porque eu tenho conta em banco digital. E beleza, mas se eu morro e explode meu cartão, quem é que vai saber meu dinheiro lá? Como é que vão acessar meu dinheiro? Como é que faz? Não tem conta, não tem nada, não tem dado, não tem número. Fica como isso, né? Então eu acho que essa herança digital também é tipo o meu Google Drive lá, com meus, sei lá, meus Nudes. insights, meus nudes. O que faz? Como é que acessa isso, né? E aí é interessante também que tu falou com relação à rede social, porque até o Facebook eu sei que ele tem uma função que tu consegue deixar de herança a tua senha para alguém. Então, se eu morro, eu deixo de herança para Marina, daí quando a Marina vai lá e consegue, inclusive, deixar uma mensagem póstuma ali, dizendo, essa pessoa já faleceu, sei lá o quê, e meio Tipo que uma encerrar. procuração e eu assumi o... Isso, e daí meio que Página da encerrar essa Carmela. conta e dizer, pessoal, né, para não ter erro aqui, Carmela faleceu. E aí até tem alguns dados aqui de algumas pesquisas que diz ali que em 50 anos, os perfis de pessoas que já morreram vão ser a maioria no Facebook. Vai parecer Então, um eles têm- cemitério. Então tem uma projeção aqui que uma pesquisa de 2019 da Universidade de Oxford fez uma projeção que no ano de 2100 a plataforma vai ter entre 1,4 bilhões a 4,9 bilhões de perfis de pessoas Ô, mortas. gente, Então mas certamente o Zuck vai arrumar um jeito de vai ter um rentabilizar em cima do cemitério defunto. virtual. Tu acha que ele vai deixar incólume Claro. lá? Não, ele É. vai ganhar uma Antes forma de morrer, ele vai fazer esse cemitério Ele virtual. vai aí. fazer um jeito de ganhar um dinheirinho em cima do defunto, não vai? Ele vai criar rituais, que é isso, essa possibilidade de Vai ser o matar dia Tem aquela saudade. morto. Se tem a celebração, né, de aniversário, vai ter Vai um ter rito. celebração de aniversário de morto. Vai aparecer um videozinho com foto das pessoas. E tem também Aí uma. ele vai medir, né, o engajamento dos mortos, né? Ah, não posso. E daqui a pouco Vai vai ter ter influência publi. digital. Ai, credo, vamos parar de dar ideia. Não, eles vão criar influência digital que já morreu, né? Que isso é Então, o mas próximo passo. influência digital não, tá? Mas agente funerário digital. Porque em 2016, a Korea Times colocou agente funerário digital como uma das profissões do futuro. Ah, ué. brincadeira, não tô Ah, dando ué. dodói, não. Eu tô péssimo. Não, faz parte do Hoje charme, faz parte do charme, Vai ser vai. cancelado até o Você final do cancela isso. episódio. Não, mas é porque nas culturas orientais essa coisa da memória é muito importante. Tanto nas famílias coreanas quanto nas famílias japonesas, e nas chinesas eu acho também, a ideia de você ter um altar em casa, né? Com a foto dos mortos, assim. Tem um altar, eu não sei como é que chama em japonês, mas tem um altar onde fica sempre um incenso aceso e uma vela. E ali junto do Buda estão lá os ancestrais, assim. Seu avô, o Titian, a Batian, todo mundo está lá. E antes da comida ser servida, ela é oferecida no altar. E esse altar também é alimentado. Ele também é alimentado. E depois a família compartilha o gohan, o arroz. Isso, Então faz todo sentido nas culturas orientais esse tipo de serviço mesmo, porque a digitalização ela entra para facilitar
um culto de uma memória que hoje é feito no offline, no manual, né? É muito importante. E a ida ao cemitério é um negócio importantíssimo. É tão importante essa questão da materialidade da morte na construção da memória, que o Japão, como é um país micro, pequenininho, é caríssimo enterrar alguém. Então, boa parte das pessoas são cremadas. E por falta de espaço. Mas é chiquérrimo quando você teve a possibilidade de enterrar alguém. Porque boa parte dos rituais funerários que acompanham dentro do budismo a fulaninho durante 50 anos, sei lá, muitos anos, tá? Um tempo absurdo, se dão no cemitério. Você vai ao cemitério, coloca a flor, acende um incenso, faz lá um bagulho, um ritual, para tentar conservar a memória dessa pessoa. Acho que um episódio muito legal disso é daquele Street Food do Netflix. Se eu não me engano, na primeira temporada tem um senhorzinho, que até fui em Osaka, nesse restaurante dele. Ele faz um atum, assim que sai um fogo, ele bota a mão no fogo, e ele guardou dinheiro a vida toda para abrir um izakaya, um bar japonês. E era caríssimo, ele comprou, alugou a loja e ele ia montar. Só que a mãe dele morre. E aí a mãe dele morre e ele fica numa escolha. Eu vou comprar um lugar para enterrar ela ou eu vou abrir meu bar. E ele decide enterrar a mãe e não abre o bar. E aí continua com um trailer, assim, sabe? Bem xistudão, no meio da rua, porque aquilo é muito importante para ele. E fica bem do lado, o trailer dele, bem do lado do cemitério. E é interessante pensar nisso no quanto que a gente vai estar disposto a digitalizar esses rituais que hoje a gente precisa desse espaço físico do simbólico, do cemitério, de tudo mais, e como que a gente vai postergando esse momento. A gente já mapeia hoje um movimento dessas redes sociais pós-mortes, onde alguns perfis, no próprio Brasil, quando a gente pensa em Marília Mendonça, Paulo Gustavo, Elza Soares, Luiz Melodia, a gente está falando de pessoas que têm ali ainda um perfil que está ali aberto e que estão ativos e as pessoas vão ali, você entra ali hoje, é capaz de ter alguém, acordou e falou, acordei com saudade de você, e a pessoa ela vai lidando com esse luto dela e ela vai colocando mensagens. E aquela pessoa, ela não é esquecida, né? Isso foi acontecendo com uma coisa, né, orgânica, movimentos que estão acontecendo, mas isso está abrindo espaço e brecha para a gente repensar esses rituais pós-morte e como que a gente lida com isso. E no caso da Marília Mendonça, até ela lançou um monte de música depois da morte. Inclusive, ela fez uma coleção de maquiagem, não sei com qual marca, mas ela fez uma coleção póstuma, e provavelmente já estava negociado, e que vendeu loucamente. Porque provavelmente é a última coleção de maquiagem que ela assina, ou não também, né? Pode E ser é que louco não. que além de você, hoje quando você tem herança, né, você tem que pensar que seus bens já conquistados, para quem vai, ou tuas dívidas, né, tem que pensar para quem vai, para quem fica e tudo mais. Agora a gente tem que pensar o seu trabalho. A gente vive numa lógica da produtividade tão grande que a gente às vezes tem trabalho para ser lançado, e o seu trabalho, você tem um trabalho que não foi lançado, e aí? Você morre amanhã, você tá com um livro para lançar. O que você faz com esse livro? Pode lançar, pode publicar, divulga, não divulga? Quem tem direito de imagem, quem pode rentabilizar com ele? Então, são outras dimensões aí que a gente tem que passar a pensar. Então, dentro disso, né, inclusive, o Paul McCartney anunciou que os Beatles vão lançar uma música nova inédita com, né, John Lennon, George Harrison ali participando com suas vozes, seus talentos e tudo eu vou deixar mais. escrito que eu não quero. Você tá trabalhando mesmo depois de morto. Porque tem- Agora, Vai o ter que palestra, Michel, vai eu ter tenho palestra. Um testamento, deixa aí já escrito que eu tenho, manda buscar aí depois que eu morrer. Não, e a gente Mas fica eu vou ter que pensando, mudar pra dizer não faça isso. eu nasci e o John Lennon já tinha morrido. E ele era todo ativista. O que será que o John Lennon e o George Harrison pensam disso? Será que eles iam deixar o Paul McCartney lançar essa música? Foi o caso Elis Regina também, né, que gerou Sim. muita polêmica. E, Michel, nessa lógica de testamento, a Whoopi Goldberg, ela, enfim, em alguns programas que ela participou, ela sempre é questionada sobre isso, né? A vida após a morte, sobre a obra dela, enfim, dos trabalhos dela. E ela tem um testamento que já tem alguns anos, que ela deixa bem claro que ela não quer que a imagem dela seja atrelada a qualquer software de holograma ou coisa do tipo. E ela deixa ali umas aspas que é, se querem lembrar de mim, lembrem de mim sem essa tecnologia. É isso, ela já tá no mundo. Então, enfim, para além de todos os Mas discordo. todos os trabalhos Porque senão a dela. gente começa a achar que morto tem direito também, né? E aí, mas é um outro tema nesse podcast. Mas aí os assim, artistas estão avisando com antecedência, antes Eu de sei, morrer, mas- se pode ou não pode usar. Mas então a gente vai jogar fora o atestado de óbito. Porque o papel do atestado de óbito é garantir que alguém que, a partir do momento que nasceu, o Estado brasileiro ou o Estado de qualquer buraco tinha que garantir a existência dessa pessoa
a gente vai ter que começar a legislar sobre alguém que não morreu nunca. Abrir até precedente. Por exemplo, se ela porque tem se- dívida, né? Ela vai ter que pagar na vida póstuma com holograma, Se ela por tá lançando exemplo. música. então, Tá lançando Pode música. rentabilizar, é. Vai ter que rentabilizar, realmente. Porque hoje, é óbvio que se você tem dívida, a sua dívida ela entra dentro do seu espólio, que é o que sobrou daquilo que você deixou aí depois que morre, e os herdeiros têm que descontar de lá, senão eles se responsabilizam por isso. O que você está me dizendo é que se a pessoa não morre, ela tem que continuar fazendo imposto de renda. Sim. Você tá uma loucurinha Pra onde aí que vai, o povo né? tá entrando de cabeça, mas tá bom. Quem morre tem direito sobre as coisas que fez em vida. Eu acho que esse é um ponto. Assim, você tem direito de, a partir da lei brasileira aí, que diz que você tem que deixar não sei quanto para não sei quem, obrigado. Eu acho que é justo você obedecer, não é eu que fiz isso, obedecer à decisão daquele que morreu em relação ao patrimônio que construiu em vida. Agora, o fulano decidir se vai lançar álbum ou não, eu já Vai não fazer sei. feat, se Ou vai que fazer fazem com show. a Vai sua fazer obra. feat. Eu acho interessante também porque a obra ela é viva. E aí a pessoa morre para escrever um livro há anos. Aí tem essa lei de quanto que cai em domínio público. Mas isso vai sendo recriado. Ou como você aplica o contexto de como a tua obra ali é interpretada, ela vai mudar. Você não vai ter controle sobre isso. Então, a Madonna já disse que proibido usar a imagem dela. Eu vi. Chega, cansou. Mas o Tom Hanks disse que pode tocar Pode ficha tudo. pra sempre e ter filme de Tom Hanks. Vamos ter o Forrest Gump 25 reeditado, versão, tudo que tiver. E aí, de um outro lado também, tem William Shatner, que é o cara do Star Trek, que fez o personagem do Capitão Kirk, acho que é isso a pronúncia. Ele percebeu ali, né, enfim, dentro da sua faixa etária de idade, que estava próximo de ter um fim da sua vida. Falou, preciso fazer algo pela cultura desse movimento geek que eu movimentei. E aí ele entrou num programa de uma startup de Los Angeles que se chama Storyfile, que é um sistema que eles criaram ali com mais de 30 câmeras em um formato de círculo. A pessoa senta ali no meio, ela responde tem um quadro lá de quase 300 perguntas, a pessoa escolhe algumas e conta a sua história e dialogando com essas câmeras para criar um banco de dados que está dentro de uma estrutura de IA, né, de inteligência artificial, que cria o seu avatar. Eles falam até que é a construção de um arquivo de história, que basicamente a pessoa, através do Storyfile, ela vai poder, os parentes, enfim, os futuros ali, vão poder ter uma conversa com você em um contexto. Então, o algoritmo da IA, a partir das perguntas respondidas, cria um banco de imagem. Então, por exemplo, eu faleci, a pessoa pode chegar numa sala, pique confessionário do BBB e trocar uma ideia comigo a partir de perguntas e a partir dessa interpretação que a IA faz das perguntas que eu respondi para ela. Então, essa imagem, ela se mantém viva, indiferente do contexto. Esse É bem negócio assustador, muito interessante bem mesmo. Eu assustador. fico pensando. Também acho aqui, voltando nessa problematização que vocês três colocam, é que a Ruth Goldberg só vai fazer sentido fazer qualquer IA sobre ela se alguém, depois que ela morre, continuar cultuando a pessoa dela, que foi o que aconteceu com os Beatles. E isso já é o trabalho que foi feito. Né? A moça lá, a japinha do Yoko Ono, do John, fez um trabalho importantíssimo de tentar manter a memória desse cara de algum modo vivo. Lança documentário, sai matéria no jornal, refaz música, volta Saiu no um documentário lugar. inédito até há pouco tempo, aí, recente. Sim, isso é cultuar a memória. Qual é a diferença disso de usar a sua imagem em IA, né? Em inteligência artificial? Qual é? Nenhuma, do meu ponto de vista, tá? Agora, por que eu libero um determinado uso e não outro? Porque, assim, Tom Hanks só vai fazer sentido usar a imagem dele se alguém continuar vendendo que Tom Hanks é maravilhoso. Senão ele vai ser esquecido, como todos. Mas talvez ele liberou por um certo desejo de imortalidade, de De entender, imortalidade. me Que é mantenham outra na loucura memória. também. E teve também, não sei quando que foi exatamente, mas teve um show do Tupac, por exemplo, que era um holograma. E Isso o Tupac é uma 2012, pessoa no totalmente Coachella. cultuada, né? Aham. Não foi no Coachella? Foi, e inclusive foi um dos movimentos pioneiros para se pensar, né, sobre essa questão de holograma, né? Depois dele veio a polêmica do Kanye West, de presentear, né, a companheira dele com... O negócio do pai, né? Do pai, Companheira sim. Kim Kardashian. É. Por favor, Sim, Wes. sim. Mas acho que isso tem essa dimensão de que é interessante. Por um lado, esses artistas, de modo geral, todos querem uma imortalidade, que todo mundo, né, tem essa pira da gente não querer ser esquecido e tal, pra sociedade ocidental, assim, nesse lado de trabalho, e acho que nossa coisa da ancestralidade mais na oriental, mas desse controle da nossa narrativa póstuma, né? Eu acho que aí a gente fala muito em era do protagonismo aqui, mas a gente quer ser tão protagonista que eu quero ter o controle, assim, não é que eu não quero. Não é que eu queira ser esquecido, mas eu quero ter o controle da narrativa do que vão trazer sobre mim.
Só que eu acho que a gente esquece que a narrativa não é só o que eu produzo sobre mim, porque o contexto de mundo pode fazer com que peguem uma imagem, ou um disco, ou um livro que eu escrevi e reinterpretem de outra maneira também. Sim, Então isso não é até garantia de nada, né? a propaganda, né, da Volkswagen, né? Acho que lembra um pouco, assim, quando eu vi a propaganda, eu pensei no que fizeram no Velozes e Furiosos, né? Paul Walker, né? De colocar num contexto pra interpretação. Claro, no filme precisava ter um final de ciclo dentro da personagem dele, e faz sentido aqueles poucos minutos. Aí você pensa numa publicidade criada do zero, que traz essa personagem, que aí reflete muito sobre quais são os lugares de culto, né? E aí sobre monetização sobre alguém que não tá mais vivo, enfim, né? Abre todo um precedente para a legislação, assim, é uma parada muito louca isso. Mas aí tem um negócio que é interessante também, muito baseado no trabalho de uma pesquisadora brasileira, a Renata Rezende Ribeiro. E ela vem pesquisando um tema que eu acho importante, que é essa relação entre morte e mídia. E ela surgiu com um conceito interessante, que é o conceito de bit-corpo. Ela vai mostrar que o conceito de corpo, ao longo da história da humanidade, foi evoluindo. E o que a gente está vivendo agora é o tal do bit-corpo, que é uma imagem digital que resulta desse trabalho todo que as plataformas digitais têm feito para manter teu corpo vivo. Não vivo materialmente, mas vivo digitalmente. Todas essas atividades online que você faz, manda áudio para o teu filho, manda áudio para tua mãe, manda áudio para o contatinho, manda nude, manda vídeo, manda mensagem, manda e-mail, são como pegadas que estão sendo colocadas aí e que, se, com a ajuda da tecnologia, forem bem recompostas, elas vão permitir que você continue existindo, apesar do teu fim. Desse negócio todo, sai o bagulho que ela está chamando de bit-corpo. Então, essa existência que vai continuar após a morte vai permitir não só que você seja lembrado, ou seja usado aí pelas tecnologias de inteligência artificial para continuar fazendo filme, mas vai deixar que você interaja com teus amigos, pessoas próximas, entes queridos. Os que acharam que eu ia morrer, eu não vou não, hein? Vou entrar na reunião de insight lá da Marina, causando, dando nota. Boa! E aí tem o segundo ponto, né, Marina? Que é a ideia da morte para quem fica. O que é isso? Se a gente vai, de um lado, né, criar possibilidade pra gente em vida pensar lá como é que vai ser na nossa vida póstuma, pra quem fica, a gente pode repensar inúmeras soluções, recursos e artimanhas pra viver o luto de outra maneira, né? Se o luto, ele hoje estava nesse lugar do físico que a gente falou, desses rituais tradicionais, o meio digital, dado que ele consegue trazer a presença, né, e a onipresença das pessoas que já se foram com essas pegadas de bit-corpo que você falou aí, a gente começa a ver uma série de iniciativas e produtos e, enfim, serviços pensados para isso. Tem um episódio até do Black Mirror, que é o Volta Já, onde eles já mostram, eles têm essa realidade ali distópica, onde você pode deixar presentes para entes queridos. Então, assim, eu morri, mas você vai receber pílulas de coisas que eu deixei gravada, enfim, soluções e coisas para que a gente continue se relacionando mesmo após a minha morte, você ter um pouco como vivenciar melhor esse luto e essa memória. Não, então, teve um episódio do Black Mirror, que eu não me recordo a temporada, mas acho que é um dos mais perturbadores que tem, que é esse episódio que chama Volta Já, que é a história de um casal, aí o cara lá morre, né, com todo 100% de spoiler, e aí essa viúva é oferecido para ela um serviço que vai manter ali aquele marido dela vivo de certa forma. Então, eles fazem, né, essa empresa aí, ela faz um mapeamento da vida digital desse cara. Então, o áudio que ele manda no WhatsApp, a forma como ele escreve e se comunica, vídeos e tal. E aí eles começam a oferecer serviços para essa mulher. Então, primeiro é um serviço via chat. Então, ela consegue se corresponder com esse cara ali por conversação. Aí, daqui a pouco, já vira um vídeo, né? Na mesma ideia do exemplo que o Wesley trouxe. Ela consegue interagir. Até que, daqui a pouco, chega lá na casa da mulher um boneco lá, o robô do marido dela, tal qual. E que é totalmente perturbador. E que tem... enfim, e daí é ele reproduzido, mas é ele, mas não é ele. Fica aquela coisa assim, é ou não é. E até tem uma cena que ele tá sem camisa, e daí ela olha e fala pra ele assim: mas o fulano tinha uma mancha de nascença na barriga. E daí o robô, sei lá como é que fala isso, falou: é? Então tá. Aí daqui a pouco, pim, surge a mancha na barriga, assim. Então acho que foi mais ou menos esse episódio que a gente começou também a falar um pouco sobre o papel da digitalização no pós-morte. Só tem um negócio interessante dessa digitalização do pós-morte, que são sempre soluções que congelam quem você é quando você morreu. E você entrega uma eternidade que ela é muito utópica, porque a gente muda a nossa vida inteira. Então,
vai ficar se relacionando com esse marido como se ele não tivesse morrido, mas se ele vivesse, talvez ela até deixasse de amar ele em algum momento da vida dele, ia viver outra coisa, ia ter outra cara. Então, eu acho que tem um desejo de um apego, de congelar, né? Um desejo que a gente tem de congelar alguma coisa, alguma situação, algum tempo, que começa, mas é uma dor, né? E onde tem dor, a gente sabe que o capitalismo vai entregando solução. Então, tem todo um mercado que cresce para isso. Tanto que nesse mundo de mercados tech, que a gente tem fintech, martech, todos os techs aí, de tudo que é a tecnologia oferecendo serviços que vão trazendo disrupção para o mercado, a gente já tem a categoria DevTech. É um setor atualmente avaliado em mais de 100 bilhões de euros, né? Um mercado em super crescimento, onde a gente tem uma série de empresas oferecendo soluções, né? E ressignificando essas experiências da morte, né? Então, a gente tem desde empresa mudando o ritual de despedida, empresa que organiza burocracia de quem morre, que organiza enterro e despedida, gente que te organiza para deixar carta, para você deixar hologramas, coisas em inteligência artificial, realidade aumentada, VR, VR. É uma série de recursos tecnológicos que estão sendo ofertados aí para a gente diminuir essa dor e elaborar o luto de uma maneira diferente. E aí, então, dentro desses novos produtos e serviços aí que surgem, a rede social, né, tem um papel importante. A gente estava falando no início do episódio do Facebook, né, e de deixar recadinho no Instagram e tal. E aí existe uma plataforma que se chama Lana, com 2 N's, .life, que é uma plataforma social meio com carinha de Facebook, em que é para pessoas mortas. Então, eu entrei, né, no Eles site e tal. interagem? Não, postam. então, é como Hoje se aqui fosse... tá assim. Não, é como se tu fizesse um perfil mesmo, igual do Facebook, para que quem fica consiga lá mandar o recadinho no lugar certo, né? E não, não vou mandar no Facebook, eu vou mandar lá nesse É Alana. um novo cemitério. Antigamente, tipo um cemitério, mas porque é legal as pessoas porque iam no cemitério, botar uma florzinha pra tu marcar. pode botar nessa plataforma. E é bem legal porque eles também oferecem um serviço para os familiares e tal, de como lidar com isso. Então, como é que tu constrói esse perfil? Como é que tu avisa as pessoas que faleceu? Como é que tu convida pro cemitério, pro ter uma enterro, nova pro etiqueta, velório? né? Exato. E até uma coisa que rolou na minha família quando meu tio faleceu, a minha mãe... E meu tio morava aqui em São Paulo, a gente em Porto Alegre, e minha mãe... Eu não conheço os amigos dele, né? Eu preciso avisar como é que faz. E ela não tinha a senha dele. E aí ela meio que botou ali no mensagens do Facebook. Então, né, teve essa questão. E daí, com essa Lana, já tem ali, e a empresa ajuda a como avisa, o que escreve, como é que lida ali essa etiqueta desse grande cemitério aí digital. Agora, tem uma provocação boa para essas soluções aí. Tem uma psicóloga, ela é especializada em luto, né? Pessoas que estão passando por processo de perda e luto. Se chama Nazaré Jacobucci. E ela tem uma visão crítica desse tipo de soluções que esse mercado de DevTech vem trazendo, que é o seguinte, ela diz que o luto, ele tem uma ruptura. Você precisa viver fases lá, que é aceitação, negação, aquela coisa toda, mas é importante que você tenha esse momento do rompimento. E à medida que você vai trazendo essas soluções que fazem com que você continue se relacionando com a pessoa que partiu, é como se você ativasse um modo soneca do luto, sabe? Você adiou uma coisa que você vai ter que enfrentar em algum momento ou outro. Então, ela vê um impacto e também até de como a gente vai pensar a nossa maturidade daqui para frente nessa questão de morte. Então, acho que é um olhar que vale trazer aqui também. Maravilha, hein? Olha, aprendi um monte de coisa aqui, hein? Já vou fazer um perfil em cada uma dessas. Para já ir me preparando sobre como é que eu vou usar esse negócio daqui para frente, porque está mais do que provado que a gente vai ter que lidar agora com essa outra dimensão da morte, dado que o corpo deixou de ser corpo e virou corpo beat, como bem colocou a pesquisadora Renata Rezende Ribeiro. Vamos embora pro finalzinho. Joga na roda, né? Tu já sabe. Carmela Moraes, que traz? Olha, eu trago uma série com o estilão, assim, Black Mirror, da Prime Video, que se chama Upload. Ai, mais um negócio pra gente assistir, né? Isso aí, a vida é essa. Não, Tem 3 mas temporadas. eu fico preocupada Ai. com mais o stream pra gente pagar. Prime Video da Amazon. Eu sei. Ah, tá. O Mas Upload, né? Upload. Famosíssima essa. Upload. Ela é bem famosa. Eu adoro ela. Tem 3 temporadas.
E é uma comédia meio dramática, assim, porque ela é meio divertidinha, que nada mais é do que o cara lá morre, e aí ele pode escolher entre ir pra sala de cirurgia pra tentar salvar e tal, ou ir pra sala do upload, pra se uploadar lá numa tal de, sei lá o quê, universo paralelo digital. Então, na hora da morte, o cara tá lá na maca morrendo, ele tem que escolher: tu quer tentar viver ou tu quer se uploadar, né? Porque tem que ser antes de morrer. E ele escolhe se ir pra esse upload, fazer esse upload. Então, ele daqui a pouco acorda nesse metaverso aí, sei lá o quê, em que ele é digital e ele tá num hotel 5 estrelas e ele consegue interagir também com quem fica e tal. É uma comédia muito louca. Mas que acho que descreve muito bem aqui também esse Resting Pixel. Adorei, adorei. Wesley Xavier, que trazes? Eu recomendo que vocês assistam aí no digital o show do Tupac no Coachella em 2012. A participação ali que ele tem, né, com o Snoop Dogg, Dr. Dre. E reparar na multidão como fica enlouquecida, né? Ali, ainda não é Mas uma... estão viva a multidão ou morreu? A multidão Tá tá viva. viva, Mas foi eu acredito. surpresa isso, Wes? Então, a participação sim, não foi anunciada. E eles testaram ali, não era uma tecnologia de holograma, né? Foi muito mais de, enfim, espelhos, aquela projeção via espelhos, né? Agora eu entendi. Ele, Tipo o Star moço Wars. morreu e voltou. Isso, Esse exatamente. moço. Sabe Por isso tipo que a Star multidão Wars? enlouquece. É um show pós-morte, né? Fica aquele bonequinho do Star Wars. É a mesma coisa, né? Parece que tem. Não. Não, é porque a a... iluminação do palco parece que realmente ele tá ali, né? Eles fizeram uma construção de É muito cenografia. melhor do que holograma. Cara, ficou muito bom, viu? Pra época, e levando em consideração que não tinha, hoje tem vários, assim, essa questão até do Storyfile, eles têm um lance de pensar uma TV que compõe um ambiente e coloca a pessoa ali em pé e tal. Mas lá no show foi uma parada extremamente inusitada, pra além de cenografia, né? Então, a multidão, quando vê aquele momento, e assim, eles ficaram meio em pânico, aí quando começa a cantar, e não parece um playback, né? Parece que ele tá interpretando junto com o Snoop Dogg e o Dr. Dre o show. Então, enfim, é um exemplo, assim, pensando nesse pioneirismo dessa tecnologia bem interessante pra consumir. Eu vi um show de holograma do BTS, sabe? E eu fiquei bem surpreso com a loucura. Sim. Mas o povo é doido também, né? Não posso... Só que eles fazem holograma tanto vivo, né? Tamo vivo. É porque é muito show, não É dá, muita muito gente, fã. não dá, né? É isso aí. Marina Roali. Ó, eu trago aqui o livro, até que você citou aí, ela mais cedo aqui no nosso episódio, que é o livro da Renata Rezende, A Morte Mediatizada. Como as redes sociais atualizam a experiência do fim da vida. A Renata foi minha professora no mestrado e esse projeto foi do doutorado dela, depois ela transformou em livro e ela estudou as comunidades do Orkut na época, que foi quando esse movimento começou a acontecer, do pessoal fazer comunidade para quem morria e ficava ali fazendo todo uma coisa de culto. E a gente vê que isso foi se estendendo para as redes sociais que vieram depois. Olha, a minha dica é livro, hein? É um livro que saiu em 2023, da Natália Timmerman. Chama As Pequenas Chances. A capa é linda, publicado pela Todavia, e ela trata dos últimos dias, dos últimos tempos com o pai dela, que foi acometido por um câncer desses que consome a pessoa muito rapidamente, e é muito duro para a família como um todo, mas é um livro sobre o luto. Então, achei muito bonito a forma como ela e a irmã dela foram digerindo, né, essa coisa do luto, da perda de um pai, que é uma dor sem tamanho. Vambora! Vambora, mas vivos, né? Ainda. Mas agora que sabemos que vai continuar tendo Caoscast, né? Depois que a Imagina, gente morrer, claro que vai. a gente bota Só um juntar AI. todos, olha quantos episódios eu e você estamos. É. Dá pra fazer Você já. bota todos os roteiros passados no chat GPT, ele cria os roteiros É. novos, bota a nossa voz ali Dá e pra vai. fazer um episódio por dia, né? A gente vai ficar mais produtivo depois que morre. Caraca. Vai ser melhor pro mercado. Só espero que a gente não seja cancelado depois de morto. Nossa senhora, mas aí- tamo no risco. Pode Aí é a acontecer morte. também. Aí é a morte. Vambora! Tchau, Carmelinha. Beijo pra você, hein? Um beijo caótico. Marina Roelli, tchau, tchau. Tchau, tchau. Wesley Xavier, hasta luego. Hasta luego, Michel. Eu, Michel Goforado, fico por aqui. Daqui a 15 dias eu volto, hein? Volto com um tema mais leve, espero. Tchau, tchau.